quando você for pregar principalmente, outra coisa que é importante guardar do sinóptico. Há um em João 12, versículo 4, depois eu vou tirar uma foto dessa parte e mandar para vocês com todos os versículos, tá? Diz que um dos discípulos, lembra quando aquela mulher quebrou o vaso ali e falou assim, olha, por que esse desperdício? Poderia se vender e dar aos pobres. Vai dizer assim, olha que João 12, 4 diz, e um dos discípulos, e vai citar o nome dele, Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse, por que esse desperdício? E aí a gente joga a culpa só no Judas. Mas em Mateus 26, olha a importância de ler os dois textos. Mateus 26, versículo 8 diz, e os discípulos, vendo isso, vendo a mulher quebrar o vaso, despejar, vendo isso, se indignaram, dizendo, para que esse desperdício? Então não foi só o Judas não. Todos eles falaram entre o João, todos eles falaram, para que esse desperdício? Então não é, a gente joga a culpa só no Judas, é todos eles. Por isso que a importância de ler o sinóptico, porque João deu ênfase a Judas, mas o Mateus deu ênfase a todos. Não, eu estou fazendo um resumo aqui, estou pegando um pouquinho de cada canto aí, tá? Agora, só para a gente ir para frente, voltar para o livro, vamos já para, senão não vai dar tempo. Aqui na página 127 vai falar da fonte Q. Essa fonte Q é chamada aí também, é uma abreviação, né, de Kelly. É a fonte principal, da onde foi tirado, que nós acreditamos aqui. Aí é onde vai dizer que de fato o livro de Marcos deve ser a fonte Q, né? 30% do material de Mateus é de Marcos e 40% do material de Lucas é de Marcos, tá? Página 127, quase no fonte Q aí, tá? Bom, aqui vai ter um resumo dos sinópticos, todos os acontecimentos, ó, dia se você tiver perdido, querendo achar o evento aí, tá? O batismo, então tá tudo aqui resumido e qual o evangelho que fala e qual o evangelho que não fala, isso está na página 129, ok? Os endemoniados é a mesma coisa, tá? Dos sinópticos, vai dizer que saíram 2 ao encontro deles, Mateus vai dizer que saíram 2 e Marcos e Lucas vai dizer que saiu ao encontro da cidade um homem, desde há muito tempo estava possesso de demônios. Mateus vai falar 2 e Marcos e Lucas vai dizer 1. Que era um endemoniado, o outro vai dizer 2. Pode ser o mesmo caso, pode ser uma mulher, pode ser uma criança, ou pode ser que um quis dar ênfase só para uma pessoa mesmo, não quis dar ênfase para os dois, ok? Cegos, nós acabamos de ver aí, foi a mesma coisa, né? Já fomos para frente. Agora vamos entrar aqui na página 135, porque o nosso tempo está se esgotando. Atos dos Apóstolos fala dos atos da igreja primitiva, né? E eu vou pensar uma parte. Tá vendo aqui na página 141? Abre aí, 142, 143 aí. Eu não vou citar isso aqui porque na próxima aula nós vamos ver, nas próximas aulas que vem agora, nós vamos ver isso aqui minuciosamente, tá? Detalhadamente. Essa parte aqui. Por isso que nós vamos para frente. Página 147, Paulo e a contribuição do Novo Testamento. Bom, eu disse numa aula aqui que Deus é um ser lógico. Ele pegou uma pessoa que falava grego, latim, aramaico, siríaco, né? Então, o italiano, era uma pessoa que tinha formação acadêmica, tinha formação teológica, ele usou alguém que tinha capacidade. Deus é um ser lógico. Ele só, quanto mais você se entregar, você se esforçar, mais Deus vai te usar dentro da sua capacidade, tá? E esse Paulo aí, que escreveu as cartas paulinas, né? As cartas paulinas, na página 148, finalzinho, depois da imagem aí da cidade de Tarso, aí tem uma foto da cidade de Tarso, né? Era filho de pais judeus, nascido em Tarso, uma das províncias do vasto Império Romano. Então, por ele ser judeu, ele é da tribo de Benjamim, mas ao mesmo tempo, por nascer em Tarso, ele era um cidadão romano. Ele podia chegar onde muitos apóstolos não podiam entrar. Tinham cidades romanas que só podia entrar um romano.
E Paulo tinha essa facilidade de entrar em qualquer lugar, porque ele era um romano, ok? Sua educação, né, criado aos pés de Gamaliel, formado, na sua formação, além de religiosa, ele era formado em filosofia, retórica, matemática e literatura. Meu, o cara era muito Mas não é um Zé Ninguém, não. Acadêmico, né? Enciclopédia ambulante mesmo. Enciclopédia ambulante. Um dos fatos interessantes aqui na página 150 é que Atos 9, versículo 7 fala uma coisa e Atos 22, 9 fala outra. Vamos ler Atos 9, 7? Quem pode ler Atos 9, 7? E quem lê para mim Atos 22, 9? Bem rapidinho. Vai. Atos 9, 7. 22, 9. Isso. Paulo discursando. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizando muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Ó, viram a luz e não ouviram A voz. a voz. Atos 9:7. Isso. Viram a luz e não ouviram a voz. E Atos 9, 7? Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos e ouviam a voz, Ouviram a voz. mas não viram ninguém. A Saulo voz. levantou-se do chão E não viram ninguém. e abriu os olhos. e não Olha, um versículo vai dizer que eles viram uma luz. E aqui diz que não viram ninguém. Aqui diz que não ouviram a voz. E aqui diz que ouviram a voz. Mas será que Paulo mentiu o testemunho dele? Paulo agora está contando duas histórias agora? Não. E agora? E agora, Vaguinho? Resolve isso para mim. Lá em Atos 9, ele fala que ouviu a voz. E lá, quando ele vai testemunhar, ele fala que não ouviram a voz. Ele fala que viram a luz. Ele fala que não viram a luz. Glória. A atualizada já deu uma correção nesse texto da corrigida. Isso está na corrigida. Olha o que a atualizada vai dizer. E os seus companheiros de viagem, Atos 9, pararam emudecidos, ouvindo a voz, contudo não viram ninguém. Ouvindo a voz, A voz, contudo, não viram. não viram ninguém. Olha o que diz em Atos 22, 9. E os que estavam comigo viram uma luz, contudo, sem perceber o sentido da voz. De quem falava comigo. Ou seja, ele está dizendo que eles viram, ele não fala que não viram ninguém? Ali ele vai dizer que só viram uma luz. Então se eles viram a luz, não viram ninguém, só viram uma luz mesmo. Tá? E aqui no texto onde ele fala assim que ouvindo a voz, certo? Embaixo ele vai explicar melhor, sem contudo entender o sentido da voz. Eles escutaram alguma coisa, mas não entenderam o sentido. Então quando Paulo quis dizer que eles ouviram a voz, eles ouviram, mas não entenderam. É isso que ele vai explicar lá na frente. Eles ouviram alguma coisa, mas não entenderam. Por exemplo, vocês ouviram? Mas vocês não entenderam, na verdade. Mas chamou a atenção. Chamou a atenção. Chamou a atenção, ó. Chamou a atenção. Então é isso que Paulo quis dizer. Que um texto ele vai dizer que eles ouviram a voz e falou, e na verdade lá ele vai corrigir da maneira certa. Ouviram, mas não entenderam nada. Ficou confuso? Eu sei que para alguns ficou confuso, mas tudo bem. Bom, aqui ó, deixa eu só citar aqui, foi. Aí vai dizer aqui na página 151 que ele foi conduzido, ficou cego, né? Ele caiu do cavalo, não caiu do cavalo? Sim, caiu do cavalo. Fala que caiu sim. Fala? Fala que caiu do cavalo. Não, fala não. A Bíblia fala que caindo no chão. Ele não estava a cavalo, meu irmão. Arrumaram o cavalo pro senhor aí. Arrumaram o cavalo pro senhor e puseram no texto. Pode ser que ele estava de cavalo? Pode sim, há uma grande possibilidade de ele estar de cavalo, mas pode ser que ele estava a pé também. Jesus andou muito tempo a pé, de jumento, de cavalo. Pode ser que ele estava de cavalo, pode ser. Mas o jumento era um animal muito usado naquela época, carros era muito utilizado, era mais difícil, mas era utilizado. Mas não podemos afirmar categoricamente que era cavalo, porque o texto não diz cavalo. Caindo no chão, né? Caindo no chão, tá? Então pode ser, pode. Há uma grande possibilidade que ele estava de cavalo, mas não está dizendo. Se você falar que estava,
Alguém fala, onde está? Podemos falar, conjecturar o texto, mas não está na Bíblia. Provavelmente, você pode, quando você fala provavelmente, você não está afirmando. Agora você dizer, não, ele estava de cavalo, alguém vai falar, onde que está? Aí começa a... Provavelmente você já abre um leque para dizer que pode ser que sim, pode ser que não. Tem que tomar cuidado, tá? Vamos lá, questão dos gentios. Aí na página... interessante que depois, né, ele vai... O Ananias, eu acho muito lindo essa parte, quando o Senhor aparece para Ananias e falou, Ananias, aí tem uma foto aí da rua direita, aí, né? Em algum lugar aí tem uma foto da rua direita. Aqui, ó, página 149. Ananias, vai à rua chamada direita e procura na casa de Simão por um certo homem chamado Saulo. E ele está orando. Aí olha que Ananias escutou aqui e falou, como que é o nome dele? Saulo. Porque camarada, quando é ruim, todo mundo conhece ele, irmão. Deus me livre. Você quer ficar conhecido é falar coisa errada. Entendeu? Saulo? Não, o senhor não está brincando. Esse homem é perigoso. Esse homem aí é hediondo. Esse homem aí é mau. Esse homem... Falou, aí fez uma lista de Paulo. Não, ele é assim, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro, ele devia estar em Alcatraz, devia estar lá no Carandiru, não sei o quê. Aí falou, bom, para você, Ananias, você é tudo isso aí. Mas para mim, glória. Ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido para levar o evangelho para os gentios, para os reis e para os judeus. Olha só. Tanto para os gentios, com os reis, como para os judeus. Para você, ele é tudo isso aí. Mas para mim, ele é um vaso. Na questão dos gentios, os gentios, irmãos, os judeus encaravam o gentio como combustível de fogo para o inferno. Meu pai. Um gentio, um judeu, quando ele fazia o parto de uma gentia, ele era amaldiçoado por duas vezes. Primeiro, ela era amaldiçoada por deixar um gentio vir ao mundo, né, deixar ele nascer. E segundo, por participar daquele ato. Porque eles acreditavam que o judeu não dava a mão para o gentio. O judeu não entra na casa de um gentio. O judeu nem passa numa cidade nem entra numa cidade que era gentio. Está aqui no texto. Oi? Graças a Deus isso mudou, né? Hoje a gente vai lá, para eles nós somos gentios. A gente abraça, tira foto com eles. Mudou. O centurião não deixa Jesus entrar na casa dele e fala assim, mas me fala uma palavra. Me fala uma palavra. E sabe o que me chama a atenção aí? Que Deus vai fazer isso, Sandro, com Pedro. Ó, a gente terminar agora. O Pedro também acreditava assim. Pedro, o centurião estava orando. O centurião dava esmola. O centurião jejuava, mas ele era gentil. Você sabe o que quer dizer a palavra centurião? Só para reforçar, né? Centurião é um soldado romano que cuidava de 100 soldados. Por isso que ele era chamado de centurião. Ele tinha sobre comando dele, a tropa de 10. Agora, Davi, aqui, Sandriano, Valdeus, Marcelo, pastor Sidney, o Pedro, meio-dia estava orando, certo? A hora sexta, orando. E às 3 horas da tarde, a Bíblia diz que o centurião estava orando também. Para Jesus, orando a Deus. E Deus, quando viu o centurião, falou, não, mas eu não vou deixar esse camarada nessa situação. A Bíblia fala que o homem era reto, ajudava as pessoas, era um homem fiel, ele jejuava, ele orava, ele era o melhor crente que tinha na igreja. Só que qual que era o problema do centurião? Não conhecia Cristo. Ainda não tinha aceitado Jesus. E tem gente que fala por aí que sem conhecer Jesus você vai para o céu. Sem conhecer Jesus, mas não vai para o céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão Ele falou a verdade. Aí quando uma pessoa fala assim, eu dou esmola, eu não sei o que, aí você apresenta para ele, mas a Bíblia diz que se você não aceitar Jesus, você pode ser bom, você pode dar esmola. Não tem aqueles que falam assim, Céu não é para pessoas boazinhas. Não é para boazinha, não é. Você acha que o céu é para pessoa boazinha? Quem acha que o céu é para pessoa boazinha? Bom é Deus, Jesus falou, bom é Deus. Os outros você tem que se arrepender. Você acha que o céu é para pessoa boazinha? Você acha que então que você vai ser salvo? Se você achar que o céu é para pessoa boazinha, você acha que você vai ser salvo pelas suas obras, não é? Um dia um moço chegou para Lutero falou, você não vai tomar ceia? Não, pastor Lutero, eu sou muito pecador. Ele olhou, chegou no ouvido dele e falou, toma, isso aqui é para pecador.
Eu não sou digno. Quem é digno aqui? Quem aqui pode levantar a mão e falar, eu sou digno de tomar ceia? Tem alguém? Examina-se o homem a si mesmo. Isso aí um dia nós vai chegar lá, viu? Você vai ver que isso aí não quer dizer nada do que você está pensando. Dá o homem. Não estou sabendo discernir. Não, isso não é nada do que o senhor está querendo falar aí. Ei, como a gente aprende tanta coisa errada, né, meu? Mas eu não estou sabendo discernir. Senhor, nós vamos aprender muito ainda. Alguém é digno aqui de tomar ceia? Como é que é? Alguém é digno de tomar ceia? Ah, se Jesus não der, meu irmão. É a graça que nos dá o direito de tomarmos a ceia. É a misericórdia. Porque se depende... Sabe o que a Bíblia chama nossas obras? Você pode ser o melhor crente, orar, jejuar, não falar mal de ninguém. Você pode não mentir, não roubar. Sabe como a Bíblia chama suas obras? Tráfico de imundícia. Meu Senhor da glória. As nossas obras são comparadas como... Sabe o que é tráfico de imundícia, Maria José? Não. Trapo de imundícia era um pano que as mulheres colocavam no dia da menstruação. Era chamado de trapo de imundícia. Porque não tinha absorvente naquela época. As nossas obras para Deus é como trapo de imundícia. Bom, resumindo para a gente terminar a nossa história aqui, agora a gente termina praticamente. Pedro estava orando e o que acontece? Ele vê o quê? Vai, me ajuda aí. Um lençol. Com vários tipos de animais. Com vários tipos de animais. É isso? Amém ou não amém? Amém. A Bíblia diz que é isso, né? Amém nada. Por que você mandou falar amém? Eu falei amém ou não amém? Eu não vou te acompanhar, não. Eu falei amém ou não amém? Vocês falaram amém. Aí eu falei amém nada. Mas nós fomos ensinados a dizer amém, não para tudo, mas pensamos que você... 153, página 153. Não foi um lençol que desceu cheio de animais. Não é um lençol. Pode mostrar. Então quando você for pregar, nunca diga que desceu um lençol. Vamos ver? Terceira linha aí, quarta linha, da página 153, quarta linha. E no terraço da casa de Simão, o curtidor, Pedro, durante a oração, sexta, meio-dia, tem uma visão. Por isso, a gente lê o texto correndo, né? Esse é o problema nosso. E a gente depois ouve o que o pregador que leu o texto correndo falou. Vamos lá. Que mudaria totalmente seu olhar sobre os gentios e ampliaria o projeto missionário da igreja primitiva. Haja vista que até aquele momento a pregação do evangelho limitava-se aos judeus e samaritanos. Entretanto, tornando necessária a comunidade cristã, tal. Vai um pouquinho para baixo aí, um pouquinho para baixo vai dizer atônito. Aí, onde está a linha recuada um pouco. Atônito, quando diante dos seus olhos desceu o quê? Um quê? Como se fosse um lençol, mas era um vaso. Então os animais estavam dentro do quê? De um vaso. Não era no lençol. Parecia um lençol, mas era um vaso. Mas não tem nada a ver o vaso com o lençol. É bem diferente, né? Só um formato, mas era um formato ali. Agora, na tradução atualizada, vai dizer um objeto. Não fala vaso também. Não fala lençol também. Um objeto como um lençol. E na NVI vai dizer alguma coisa parecida, semelhante a um lençol. Então, se é parecido, não é. Ok? Olha, essa mesa é parecida com a cadeira. Não tem nada a ver com a cadeira. Se essa mesa é parecida com a cadeira, ela é uma cadeira? Não. É só parecida. Ela tem 4 pés igual a cadeira. Então não diga que desceu no lençol, ele desceu num vaso. Tá bom? Combinado? Vamos pra frente. Viu o céu aberto, algo semelhante a um Alguma coisa, né? Semelhante, né? grande lençol. É semelhante. Semelhante a um grande. Semelhante. Então se é semelhante, não é. É parecido, né? O que a palavra semelhante quer dizer? Igual. Parecida. Parece. É que nem quando a gente lê João 14:2.
E ele foi preparar um lugar para nós. Quantos pregadores você viu falar que ele foi preparar um lugar para nós? Ele foi preparar um lugar para nós? Não é isso que o texto diz. Não é, quer ver? João 14, ó. Ó, na casa de meu pai há, o que é a palavra há? Existe muitas moradas. Porque se não existisse, se não fosse assim, se não existisse lá, eu vos teria dito que ia preparar lugar. Eu vos teria dito. Na casa de meu pai existe muitas moradas, tem lá. Porque se não é assim, se não fosse assim, se não existisse muita morada lá, eu teria dito para vocês, eu vou preparar lugar. Ó. João 14, 2. Bom, vamos lá. Vamos para frente. Vamos para frente. Aí vai dizer aqui que ele vai na casa de Cornélio. Cornélio. O que derrubou mais Pedro ainda? Porque Cornélio era gentil, e a hora que ele ora, Cornélio é batizado com o Espírito Santo. Aí ele falei, ó, Ele achava que a salvação só era para ele, né? Exatamente, como muitos judeus, né? Agora ele falou assim, puxa, se ele foi batizar com o Espírito Santo, vamos batizar ele. Você já está batizado com o Espírito Santo. E bom lembrar, só para reforçar, para a gente terminar, a diferença, quando você vê há uma diferença. Uma coisa é batismo com Espírito Santo e batismo no Espírito Santo, com e no Espírito Santo. Qual a diferença? Você vai encontrar na Bíblia, quando você lê, você vai ver. E foi batizado no Espírito Santo, e foram batizados com o Espírito Santo. É diferente? E muito. Tem diferença sim. Muito. Porque um é batizado com e o outro é batizado no. Isso. No. Tem diferença. Agora me explica. O senhor não pode faltar na nossa aula. Aqui, vamos explicar isso então. Então vamos lá, vamos descer lá. Eu estou com a Filadélfia ou estou na Filadélfia? Não. Diferença, não tem? Eu não vou abrir aqui porque não vai dar tempo, mas quando você começar a ler esses textos, você vai ver batizado com e batizado no. A Bíblia vai fazer questão de dizer se é no ou é com. Exemplo, e a Bíblia diz assim, e soprou, quando Jesus ressuscita, e diz, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Aí eles foram batizados no. Agora, quando eu falo assim, foram vistas repartidas sobre eles, e foram, começaram a falar, ali eles foram batizados com. Cornélio foi batizado com. Quando o crente aceita Jesus, ele é batizado no. A hora que ele aceitou Jesus, ele já é batizado no. Agora, os dons é com. Porque ele está com o Espírito Santo. Por exemplo, eu estou na Filadélfia, porque eu estou dentro da Filadélfia. Agora, eu estou no celular? Agora aqui, o celular está dentro do celular. Não. Então, agora eu estou com. Porque me deram o celular e eu estou com o celular. Uma grávida. Certo. Quando o filho está na barriga, a criança está porque está dentro. Quando nasce a criança, ela está com. Porque a criança está fora. Então, no é algo que está dentro. Quando você aceita Jesus, é dois tipos de batismo no Espírito Santo, irmãos. É dois tipos. Quando você aceita Jesus, você é batizado no. Aceitei Jesus? Então é por isso que vem aquela pergunta. Crente que não é batizado com o Espírito Santo, ele vai para o céu? Vai. Porque dom não salva ninguém.
Muito pelo contrário, naquele dia muitos dirão, eu fiz isso e fiquei com seus dons e vai para o inferno. Agora, se você não for batizado no, você vai para o céu? Não. No, quando você é batizado no, aí é o que acontece que a Bíblia diz, não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus mora em vós? Mora dentro de você, ele vive em você. João 3,16, ele habita em você. Você aceitou Jesus, ele mora, você é batizado no. Quem aqui já recebeu a visita do Espírito Santo hoje? Levanta a mão. Pelo amor de Deus, eu acabei de explicar. Como que você recebeu a visita do Espírito Santo se ele mora dentro de você? Visita é quem vem e vai embora, não é? Visita não é quem vem e vai embora? Ele mora. Quantas vezes, pastor Edson? Quem recebeu a visita do Espírito Santo aqui? Quem recebeu a visita? Ele está morando. Eu ia entrar no assunto aqui, mas se eu entrar nesse assunto vai ser um problema. Só tem mais 3 minutos. Pastor, essa daí eu sabia, mas era com laranja. É os jargão, são os jargão que a gente ouve. Mas, irmão, mas pode enfiar jargão dentro do lugar puro, tem que ser abençoado, pode enfiar jargão. Que é um jargão que a turma pensa que está certo, não faz uma maldade, né? Leva o pessoal a ficar meio bobo, que nem barata. Isso é coisa séria. É sério. Mas não é por maldade não, é por desinformação mesmo. Não é, pai, senão, ó. Vamos só ver um assunto aqui para terminar. Que aqui, ó, depois houve o concílio ali da igreja. E o primeiro concílio, o único concílio, o concílio de Jerusalém, que juntou todos os apóstolos. E uma coisa ficou definida, isso aí está na página 156, 157, para a gente terminar, tá? Mais 3 minutos para a gente terminar. Página 156, 157. 3 coisas que foram decididas. O que estava acontecendo? Olha o que estava acontecendo. Paulo estava lá em Antioquia, estava lá na Macedônia, aqueles local, e começou a formar a igreja junto com Barnabé. E um dia eles vão visitar Jerusalém. E em Jerusalém usava paletó e gravata. Em Jerusalém cantava só os hinos da harpa. Certo? Em Jerusalém, aí chega Paulo, Barnabé e a igreja lá de cima, Antioquia. E quando ele chega uns irmãos lá, sem paletó, sem gravata, cantando, em vez de cantar os hinos da harpa, estava cantando lá, Galileu, Jesus, o Pedro, olhou aquilo lá, mas o que está acontecendo? O que o Paulo está aprontando lá para cima lá? E esse povo nem circuncidado mas tudo sem circuncidar, não guarda o sábado. Rapaz, aí Pedro já chamou Paulo para passar para nós, precisamos resolver esse problema aí. Aí chamou o Tiago também, que era o líder da igreja de Jerusalém. Aí o Tiago falou, vamos fazer um concílio então para a gente definir esse negócio aqui. E foi definido. E chegaram a um consenso. E foi o primeiro concílio da igreja, entre muitos que vamos estudar isso na história da igreja. E ficou definido 3 coisas. Esquece esse negócio de circuncisão. Esquece esse negócio de guardar o sábado. Porque veja bem, irmão, o que nós estamos falando, o problema não é a religião, é a religiosidade. Exemplo. Pastor, quando eu vou pregar, eu pergunto, pastor, como que é? Se o pastor chegar para mim e falar assim, ó, aqui, irmão, você vem pregar, mas vem de paletó e gravata. Está errado? Não, é o costume da igreja. Conserva o bom costume. Agora, se ele falar para mim, olha, você tem que vir de paletó e gravata. Amém. Paletó e gravata. Está errado? Não. Agora, onde que está a religiosidade? Isso é religiosidade? Não. Costume da igreja. Agora, onde que está a religiosidade? Você sabe onde é que é a religiosidade? Isso, ó. Se você vier, irmão, porque aqui nós temos uma doutrina santa. A pessoa que é desviado não sobe aqui não, sem paletó, sem gravata, porque aqui
Porque aqui a gente quer ir para o céu. Aqui o negócio nosso é ir para o céu, porque misericórdia, aqui sangue de Jesus tem poder. Se não tiver paletó aqui não sobe não, aqui é santo. O lugar é santo aqui, viu? Ai, meu Deus. Então quer dizer que você está fora da igreja, você está de camiseta, você não é santo. Ah, pronto. Então é quando você transforma um costume em religiosidade. Você diz, se não fizer isso, você vai para o inferno. Lembra da televisão? É, verdade. Quem não usava televisão antigamente ia Não para o pode inferno. assistir televisão. Hoje a gravata está acabando. Se você for lá no norte, o calor é tanto lá que nem a Assembleia de Deus usa mais paletó. Quem aguenta usar paletó no lugar daqui? 40 graus. Aí estão esquecendo o paletó e alguns dias já esquece a gravata. Porque quando a gente diz isso aqui é doutrina. Se você não fizer, você vai para o inferno. Aí é religiosidade. Agora você fala, não, nós conservamos o bom costume. Aqui a gente tem o costume de usar. Aqui a gente tem o costume de fazer isso. Porque a gente quer fazer para agradar a Deus. Amém. Não tem nada de errado. Mas cuidado para não dizer que isso vai levar para o inferno, que é pecado. Que os que usam camiseta no púlpito pregando é pecado. Que amanhã você vai ver, você mesmo vai acabar usando camiseta no púlpito, viu? Como dizia da televisão e hoje. Então não fala que o que estão usando camiseta para pregar hoje está errado. Que usa o tablet para pregar está errado, que amanhã você vai queimar a língua. Não fala, eu estou dando conselho. Fala assim, não, a gente costuma fazer isso aqui e a gente está conservando. Agora vamos lá. Então ficou definido que não se podia comer sufocado, coisas sacrificadas a ídolo e a imoralidade sexual. O resto, quem quiser circuncidar, circunda. Quem não quiser circuncidar, não circuncida. Quem quiser guardar o sábado, guarda. Quem não quiser, não guarda. Agora, olha o problema. Se você olhar Romanos 8, lê em casa com o tempo, Paulo fala assim, foi decidido isso aí. Mas aí vai ter um problema sério. Porque Paulo vai dizer o que, Marinha, em Romanos 8? O que Paulo vai falar sobre comer em Romanos 8? Ele fala o seguinte, olha, quanto ao comer coisa sacrificada a ídolo, se você quiser comer, pode comer, está escrito assim. Se é sacrificado a ídolo, pode comer, porque o ídolo não é nada. E agora, eu posso comer coisa sacrificada a ídolo ou não posso? Se escandalizar, Mas pastor, diz que não sai, no caso. Aí vamos saber definir então, tá? Pra gente entender. Porque se você ler esse texto aí, você vai ficar confuso. Lê em casa com o tempo, é que o tempo não vai dar para me ler aqui. Mas Paulo vai dizer, vamos ler rapidinho aqui um pedacinho, vai. Romanos 8, 1 Coríntios 8. Já passamos o nosso tempo, tá? 1 Coríntios 8. É bom a gente entender isso, tá? 8, Olha, no tocante às coisas sacrificadas a ídolo, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento enche, o amor edifica. Conhecimento enche, mas o amor edifica. Se alguém cuida de saber alguma coisa e não sabe como convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim, quanto ao comer coisas sacrificadas a ídolo, sabemos que o ídolo nada é. E no mundo, e que não há outro Deus senão um só, porque ainda que haja também algumas coisas que se chamem Deus, quer no céu, quer na terra, há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, mas que é todo tal conhecimento, tal. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Certo? Mas vede que essa liberdade seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Então o que Paulo está falando aqui? Você pode comer sim, não tem problema. Mas foi sacrificado aí. O ídolo não é nada. Agora, vamos supor, tem a quermesse aqui. E você está lá, a quermesse de Santo Antônio, não sei da coisa lá. Aí você está sentado lá comendo. E é um crente que é novo convertido vê você comendo lá na quermesse, coisa sacrificada aí. Pronto, já está lascado. Aí você, aquele que é fraco, o que vai acontecer com ele? Você vai. Agora, o fato de você estar comendo aquilo é pecado? Não. O ídolo nada é.
Agora, um exemplo, por exemplo, nós sabemos que o acarajé é oferecido aos Exu, aos não sei o quê, lá na Bahia. Então, o irmão outro dia chegou para mim e falou: sangue de Jesus tem poder para ser oferecido aos Iemanjá, ao Exu. Eu falei assim: ó, misericórdia, sangue de Deus, não vou comer isso aí não. Eu falei: me dá esse negócio aí que eu como. Daqui. Rapaz, a acarajé, o Exu é maior que o meu Deus agora? Trabalhava no açougue lá, um rapaz que trabalhava comigo lá, ele era bem católico, sabe? Participava das quermesses. Ele fazia questão de levar uns pãozinhos da missa de Santo Antônio. Rapaz, eu era o primeiro. Aí o que acontece? Porque os açougues da época de Paulo, o que eles vendiam era tudo sacrificado a ídolos. E Paulo falou: pega lá, se aqui não vai escandalizar seu irmão, pega lá para casa e come. Agora, veja bem, você entrar dentro de um ídolo, de um lugar lá, de um santuário lá dentro, tá fazendo comida lá, adorando a ídolo, você vai entrar lá e vai comer? Não. É isso que Paulo falou: guardai-vos desse tipo de coisa. Guardai-vos do vosso Apocalipse vai dizer: guardai-vos das coisas sacrificadas a ídolo. Lá em Apocalipse vai dizer o fato: você está dentro de um templo, aquilo está sendo sacrificado e adorado, o povo está adorando aquele Deus ali e estão comendo lá dentro. Você vai lá dentro comer? Lá dentro? Aquilo é oferecido a ídolo, estão comendo por ídolo, você está comendo, então você está sacrificando, fazendo um culto àquele ídolo. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora a Bíblia fala: quando você for comer, não pergunta nem de onde veio. E outra coisa, pastor. Agora, se aquele irmão é fraco, né? E sabe que você está fazendo aquilo, não coma perto dele. Porque se comer carne escandaliza seu irmão, não come carne. Tem um versículo de Timóteo que fala, né, que tudo foi criado por Deus. Então o diabo não tem poder nenhum para amaldiçoar nem fazer nada. Aí, irmão, aguarda isso aqui. Se um profeta chegar para você, terminamos agora. O profeta chegar para você e falar assim: ó, Deus está mandando, já está comentando isso ali, mas me fez uma pergunta. Deus está mandando te dizer, ó, você chegar e falar: Deus está mandando te dizer, João, o diabo estava querendo destruir a sua vida, tinha uma obra de macumba feita para a tua vida, mas Deus te guardou, te livrou. Amém. Tudo bem. Agora, se ele chegar, pastor, ele fala assim: ó, Rose, é o seguinte, foi feita uma macumba para você, e essa doença que está no seu corpo aí foi a macumba que foi feita para você. Fizeram uma macumba para a sua vida, por isso que você está doente. Sabe o que ele está dizendo para você? Você está desviado. Literalmente ele está dizendo. Por quê? Números 23 diz: contra Jacó não vale encantamento. Salmo 91 diz: 1000 cairão a tua lado, 10.000 a tua direita, mas tu não serás atingido. Romanos 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você aceitar o que ele te falou, você está me chamando de desviado? Está dizendo que eu estou doente por causa que o diabo colocou essa enfermidade em mim? Então quer dizer que o diabo tem poder sobre um crente? Fiel a Deus, se Deus permitir uma coisa. Agora, se ele dá brecha, aí está desviado, aí vai ganhando. Tem um detalhe aqui, fala assim também que se você for comer e aquilo, a tua consciência te acusa, então que não... Também não come. Pode dizer, Camila. Termina. É importante consagrar tudo que for comer, não é isso? Tem que consagrar e deve orar, né? Orar, agradecer, consagrar, com certeza. Quem não faz isso aí, tá fartando de sentar aqui, né? Vamos ficar de pé, depois não, pastor Edson. Só para. Você vai fazer uma visita lá na comida. Daqueles bravos. Chega lá e faz um cafezinho pra você. Se ele falar assim: ó, isso aqui, ó, eu fiz em homenagem ao São Benedito. Me dá aqui, vamos ver aqui, vamos ver se São Benedito é maior que meu Deus.